E sejam muito bem-vindos ao programa onde a saúde é a estrela. E hoje a gente vai falar de saúde mental. Qual que é a diferença entre realmente um problema mental e loucura? O que é loucura? Antigamente, quando eu era pequeno, dizia louco mesmo é quem rasga dinheiro. E até hoje eu não vi nenhum louco que rasgasse dinheiro. Será que isso é verdade, gente? Será que remédio cura a loucura? Tem tanto remedinho aí para você ficar feliz, para você ficar, dormir, você acordar, passar depressão, melhorar isso, melhorar a libido. Será que tudo isso realmente cura a sua mente? Olha, antes de parar de falar aí desse tanto de especulação que anda rodando pela nossa sociedade, principalmente via internet, vou trazer alguém aqui que sabe o que está falando, mas olha, só depois da vinheta. E eu já estou aqui no estúdio com o psiquiatra Bruno Moleta. Tudo bem? Boa tarde, José. Tudo bem? Prazer estar com você conversando sobre esse assunto tão importante para a nossa sociedade. E eu queria já começar com isso, assim, essa definição do que realmente a gente fala muito, que a nossa sociedade está doente, mas o que disso é verdade? O que é um problema mental, um distúrbio mental e loucura? O que é loucura de verdade? Assim? Tem um livro maravilhoso do Erasmo de Roterdã, O Elogio da Loucura. Amo. Mas o que é loucura de verdade? Então, vamos lá. O grande desafio da saúde mental e da psiquiatria é a gente entender que o nosso normal não é o único normal. E às vezes a gente julga uma loucura a partir daquilo que não é normal para mim, mas talvez seja normal para a pessoa. Então é um desafio muito grande, porque a gente tem uma noção, olha para as pessoas a partir da nossa perspectiva. E esse é o grande risco. Então a loucura, ela é subjetiva, depende de quem está olhando, depende do ponto de vista. Então é um assunto muito delicado e eu sempre falo, e sempre tomo esse cuidado no meu consultório. O meu normal não é o único normal. Então é um desafio, até porque as doenças da saúde mental, elas não são só causadas de maneira genética. O meio, a sociedade, as situações podem gerar neuromodulações que podem causar, sim, patologias e aí, sim, não diagnosticar como loucura, mas dentro de um critério de doença mesmo, né? Eu achei interessante até isso que o senhor falou, né, em algum momento, porque quando eu estava dando uma olhadinha aqui para poder conversar com o senhor, né, estudando um pouquinho, eu vi que, por exemplo, Psicose, né, um dos filmes da minha infância, e aí, por causa do Norman Bates, a gente achava que alguém que tinha psicose era alguém que era louco a vida inteira. E eu estava olhando que a psicose, ela às vezes é algo que dá na pessoa por um estresse extremo, um trauma extremo, quer dizer, a pessoa pode entrar no estado de psicose, mesmo sendo uma pessoa que nunca, aquela pessoa que pensa, nossa, nunca matou uma barata e teve um surto. Então isso existe mesmo? Com certeza, igual a depressão mesmo. A depressão, não necessariamente a pessoa nasce com ela, o meio pode causar. Existem depressão com psicose associada, com alucinações, delírios, por um estresse extremo, levando essa condição. Então, não quer dizer que se a pessoa teve um quadro de alucinação e delírio, que ela nasceu com isso, ou que ela vai permanecer com isso. Talvez foi um momento. Foi só ali, o corpo entrou num estado deu um curto-circuito ali. Eu costumo brincar, José, assim, ó, eu gosto muito de exemplos, né? Eu costumo brincar que a foto, ela não define o filme. E muitas vezes nós tiramos uma foto no momento errado, no ângulo errado, pode parecer que um homem que está indo abraçar uma mulher está agredindo ela. Sim, e às vezes nós estamos pegando as fotos da nossa vida e definindo o filme. Então isso é uma condição, às vezes uma psicose, uma alucinação, um delírio, até mesmo por um uso de alguma substância, alguma coisa assim. Para você ter noção, um quadro febril pode gerar na pessoa um quadro de alucinação. Uma febre, não tem nada a ver com a saúde mental, mas pode causar. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não definir o filme pela foto, né? Sim, quer dizer, não, teve um problema agora. É louco. Não. E isso aqui é muito interessante, porque eu sempre pensava assim, né? Quando falavam isso, que eu era criança, a gente tem aquela coisa, você falou de exemplo, a gente tem aquela coisa meio literal quando a gente é criança, né? Aí, louco pra mim é quem rasga dinheiro. Aí eu fiquei pensando, se dinheiro chegasse numa comunidade indígena, onde o dinheiro não faz o menor sentido e eles rasgassem o dinheiro, eles não seriam loucos, né? Porque aí é exatamente isso que o senhor falou. Para a gente o dinheiro é importantíssimo, mas para quem não é perfeitamente normal rasgar dinheiro, né? Com certeza, é a perspectiva. Nós temos uma condição e aí eu gosto muito de filosofando dentro da minha mente, assim, algumas coisas, nós vamos
agindo como animais, ou seja, por instinto, né? E o que nos torna ser humano é a capacidade nossa de projetar os nossos pensamentos, ações, análises e analisar como quem olha de fora. Então, assim, o dinheiro, rasgar dinheiro é loucura? Depende. Depende muito de Às quem vezes, tá. exatamente. Talvez for uma moeda que não é tua e está desvalorizada no teu país, não é loucura. Pronto. Então depende da situação. E é por isso que nós temos uma tendência muito natural de analisar as pessoas ou julgar as situações a partir da nossa culpa e medo. E não da perspectiva da pessoa. Então é isso que nos torna ser humano. Analisar como quem olha de fora e não como quem está dentro. E é tão interessante como a gente tem essa ideia de que nós somos normais, mas se a gente parar para olhar, a gente vive num mundo onde a gente conseguiu a capacidade de destruir esse próprio mundo mais de 100 vezes. Né? A gente tem um arsenal para se destruir centenas de vezes. Aí a gente não consegue ter a mesma capacidade de investimento para matar a fome. Então a gente acha que se matar é natural, que pessoas morrerem de fome é natural. E a gente conseguiu chegar no absurdo de hoje no mundo a gente ter mais gente morrendo de excesso de comida do que de fome. Então eu não consigo achar uma perspectiva que coloque esse tipo de pensamento do que a nossa sociedade atual tem como algo razoável. O mundo é uma loucura. E como é que a gente navega no meio disso? O primeiro passo para navegar é a gente conseguir olhar para a gente mesmo. Então, assim, a gente tem uma crise de comparação e aí a rede social vem confundindo muito isso, porque, como você falou, é o excesso de produção. Então, em vez de a gente olhar e tentar ressignificar isso, dividir isso, a gente está olhando como que eu vou ganhar mais dinheiro com isso. Como que eu vou chegar nesse patamar? Então, a busca nunca é pela solução. A busca é sempre pela nossa garantia. E o que é garantia? Aí a gente entra em outro ponto. O que é garantia? Se eu perguntar para você, José, por que se faz uma garantia estendida numa televisão quando você compra? Porque você está falando assim, ó, 1 ano de garantia não é suficiente. Vai estragar em 1 ano e meio. O que é ansiedade? Ansiedade é pensamento futuro associado ao medo e preocupação. Então, a garantia nada mais é do que uma ansiedade. Uma preocupação sobre o que vai acontecer que nem aconteceu. Então, como que a gente navega? Parando de ficar ansioso e aprendendo a degustar das nossas emoções. Porque o ser humano, e o primeiro passo de tudo isso é aprender a viver as nossas emoções. Porque a gente não sabe mais ficar triste. A gente não sabe mais ficar angustiado. Isso é parte do ser humano. Se eu falar pra você, ó, tem uma pessoa aqui que está chorosa, chorando o tempo todo, angustiada, falando que era melhor morrer, que é melhor ficar isolado em casa, fechado no quarto. Você fala pra mim que ela tá com depressão? Eu falo, depende. Porque se essa pessoa acabou de perder o seu pai e sua mãe num acidente agora, ela é um ser humano, que está sofrendo o que ela tem que sofrer. Só que nessa loucura do mundo, nós não somos mais, não temos mais tempo para degustar as nossas próprias emoções. E a gente vive numa comparação de que onde o irreal é real, ou seja, todo mundo feliz o tempo todo é real. Não existe isso. Até porque felicidade em exagero o tempo todo é doença também. Também, é verdade. Essa euforia, então eu sou doente. Eu e o Guga Kirten, a gente é completamente maluco. Mas porque é o seguinte, isso que o senhor falou é muito interessante. A gente tem, como sociedade, a dificuldade de viver qualquer luto. E não estou falando de não estou falando de luto de morte, realmente morte de alguém. Luto por escolhas. Exatamente. Eu ter que fazer uma escolha simples de carreira provoca, às vezes, paralisia nas pessoas. Aí eu até brinco, eu falo, gente, tu está escolhendo, tem gente que não tem o trabalho, você está escolhendo entre 2 profissões. É isso aí. E, sabe, para ir para um lado, você tem que abrir mão do outro. E a gente está nessa fase de não querer abrir mão de nada. Né? Isso aparece, o que traz isso? A gente não consegue lidar com as nossas frustrações, porque nós vivemos um relacionamento, seja ele com trabalho, com família, com relacionamento amoroso, todos baseados numa expectativa. E a expectativa, ela precede a frustração. Então a gente tem medo de frustrar, então a gente tem uma expectativa e tem medo de errar. E a condição em nós, para a gente crescer e desenvolver, é o desconforto. Então a gente não quer passar pelo desconforto. Eu gosto muito de física. Por isso que falam que sou um pouco louco. Então, as 3 leis de Newton, elas falam uma coisa muito interessante pra gente, na prática, que ela é todo corpo que está em movimento, retilíneo, uniforme, o seu estado de inércia, tende a permanecer nesse estado até que uma força seja aplicada nele e gere uma aceleração.
Então, para esse copo cumprir o seu propósito, eu tenho que aplicar uma força para ter uma aceleração e cumprir o seu propósito. E muitas vezes nós não estamos dispostos a passar por esse desconforto, as frustrações da vida. Então a gente quer ter as escolhas que nunca vão errar. Então, meu amigo, nós não somos robôs. E nós estamos robotizando o ser humano. E assim, a vida é muito feita disso, né? De muitos fracassos e algumas vitórias. A gente tem que curtir nossas vitórias. Mas hoje a gente tem o coach, que ele diz que não, você acabou de ter uma vitória, não basta, você tem que querer mais. Continua, isso não é o suficiente para você. Quer dizer, você acabou de ter uma vitória, você não para saborear nem a vitória. Exatamente. Você tem que seguir, porque não é o suficiente, senão você não é... Existe essa cobrança muito louca, que não é só de coach, é de redes sociais também, que fulano viaja o tempo todo, não sei o quê, tá todo mundo viajando, menos eu, gente. Quer dizer, o que está acontecendo que a gente está migrando nossa personalidade para o digital? Eu brinco, eu falei agorinha, né, sobre robô, a gente está robotizando o ser humano. O que um robô faz? O robô é um grande repetidor de ação, com uma margem de erro cada vez mais baixa. Eu fiquei assustado, eu vi um robô que limpa chão agora, que passa pano no tapete. Então assim, está cada vez com uma margem de erro mais baixa, mas não expressa uma identidade. E é isso o ser humano. Porque ele está robotizado por uma cobrança de uma performance. Então o coach fala, você tem que acordar todo dia, lavar o rosto com água gelada, correr 35 quilômetros e você não pode esboçar tristeza para os outros. Mentira. E aí está criando nas pessoas tudo menos relacionamento. Ou seja, as pessoas não podem abrir para o seu amigo a sua intimidade, abrir para o seu amigo a sua tristeza, porque não posso mostrar fraqueza para ninguém. Isso é uma grande mentira que tem matado o ser humano. A dificuldade de expor quem é. E vivendo uma ilusão de parecer e transparecer uma vida que não está vivendo. Disney o tempo todo, Disney. Não, gente, às vezes tem a fila do brinquedo. Exatamente. Até a Disney tem tristeza. Exato. Eu acho interessante que esses dias eu estava vendo uma entrevista de um psicólogo e ele falou uma coisa que eu achei genial, que ele disse que ninguém vai procurar uma ajuda, nem um psicólogo, nem um psiquiatra, porque não conseguiu comprar um iate, que não conseguiu comprar uma Ferrari. Geralmente era porque não tinha um relacionamento. Exatamente. Mas quando a gente vai para a rua e você começa a falar para as pessoas por que elas... por que não deu certo com o fulano e tal? Não, eu estou esperando uma pessoa que seja perfeita para mim. Uhum. Né? Eu fico pensando, gente, vai demorar. Vai demorar. Porque o amor, ele tem que lidar com as imperfeições. Você estava falando, né, da questão, começou um relacionamento, tem a expectativa. Só que na minha cabeça, todas as expectativas são cumpridas. A vida real é diferente. E eu vou dizer um negócio, eu amo minha esposa e claro que as qualidades dela me chamaram muito a atenção quando a gente começou o relacionamento. Mas depois de 15 anos, eu amo mesmo são os defeitos. É isso aí. Eu costumo brincar muito quando eu falo com um casal que nós não estamos num relacionamento para entender um ao outro. Então você nunca vai entender tua esposa e ela nunca vai entender você. E que bom, porque quando eu entendo, né, você entende de programa aqui, de TV e tal. Então se você vê um programa que não está sendo bem conduzido, você fala assim, dava para melhorar. Então você entende, o entendimento nos coloca numa caixinha. Agora, quando eu conheço alguém, eu estou dando margem para a gente conhecer coisas novas. Então, dentro de um relacionamento, como você falou, não é sobre entender, porque senão você entende a tua mulher com 25 anos. Ela chega com 40, você está frustrado, porque você entendeu ela com 25. Agora, quando você está conhecendo, você está abrindo margem para sempre novidades e entender a estação e a ferramenta da estação. Essa é a nossa crise. Eu costumo muito brincar e fazer uma analogia com as estações do ano. A gente estava falando de inverno já hoje, né? Às vezes nós estamos querendo ter verão o tempo todo na nossa vida. Mas aí o inverno chega e a gente está sem blusa. Por quê? Porque nós não estamos atentos às mudanças de estações que são necessárias para a gente ter uma visão do todo e as ferramentas necessárias para cada estação. Então, todo relacionamento tem que estar numa expectativa de conhecer um ao outro e não entender. Senão a gente vai se frustrar e vai quebrar a cara. E eu brinco às vezes que o casamento é um apelido para uma coisa muito séria, né? Quando você vai lá no cartório, está escrito Sociedade Civil de Fato. Esse é um nome de verdade.
daquilo que a gente chama carinhosamente como casamento. Quer dizer, é uma sociedade. Se você pegar uma empresa e abrir, quantas sociedades entre amigos que se gostavam muito não deram certo, e sociedades de pessoas que nunca se viram na vida, mas entraram na sociedade por interesse e deram certo. Quer dizer, o casal, da mesma forma que o sócio, tem que olhar para o mesmo lado, ter o mesmo objetivo, vão enfrentar dificuldades, mas digamos que o casamento, assim como a empresa, tem que estar em primeiro lugar, mais ou menos por aí a coisa? A gente tem que estar disposto, eu falo muito assim, que a gente não tem que criar uma regra ou ter uma resposta, né? Então, assim, quando a gente fala de uma sociedade ou de um casamento, a gente está achando que tem uma resposta, e a resposta é perigosa, né? Então, a gente assume um risco. Então, assim, a gente tem que estar, em primeiro lugar, pensando em como eu estou expressando quem eu sou para essas pessoas, para o meu casamento, para a minha empresa. E aí não tem um parâmetro. Eu brinco assim que a nossa vida, a gente acha que é uma vida cheia de gavetas, um armário cheio de gavetas. Então eu arrumo uma gaveta mais importante e a outra eu deixo bagunçada. E não, nossa vida é um armário com uma gaveta só. E se está tudo arrumadinho, mas tem uma pilha de camiseta bagunçada, tá toda a gaveta bagunçada. Você concorda comigo? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado de colocar um ranking nas relações, uma prioridade, sendo que a prioridade é o que eu estou expressando em tudo aquilo que eu estou convivendo. Na minha empresa, no meu trabalho, com a minha esposa, com os meus amigos. Eu estou expressando quem eu sou, então eu estou livre de culpa. Porque isso é quem eu sou, isso é minha identidade. Então não há medo, não há frustração, não há expectativa. Sou quem eu sou. Sou quem eu sou. Isso é o perigo de você fazer propaganda enganosa, né? Minha juventude sempre foi na publicidade, eu brincava muito, isso aí é propaganda enganosa, é crime. Porque você começa o relacionamento passando uma imagem de algo que você idealiza que a outra pessoa vai gostar. É isso aí. Só que o perigo é que depois você tem que segurar essa máscara o resto do relacionamento e aí fica pesado. É isso aí. Então, se você entrar já sendo quem você é, né? Porque depois que passa o primeiro ano de relacionamento, onde as histórias mais maravilhosas você já contou, o Instagram já não é mais tudo aquilo, a pessoa já te conhece mais na vida real de cueca do que, né? Conhece a conta bancária. Do que depois de malhar no Instagram, aquela foto que você posta no Instagram. Então, o grande segredo talvez seria chegar como você é, já Exatamente. Começar no relacionamento, esse sou eu. Exatamente, até porque, não fugindo da ciência, por isso que eu falo que a gente é um ser integral, né? Então, tudo isso, toda essa frustração, toda essa culpa, todo esse medo, vai gerando alterações na nossa mente, que vai gerando neuromodulações, que vão gerando patologias. Então aí eu estou tão preocupado em manter uma aparência que eu talvez ofereci no primeiro ano de namoro, e eu estou ocupado antes do tempo, e aí isso vai gerando estresse na minha mente, neuromodulações, e vai gerando em você um transtorno ansioso, um transtorno depressivo. Então assim, está inteiramente ligado. Por isso que a conta não está fechando. Por isso, José, que nós somos o país mais ansioso do mundo. Mais de 190 países, nós somos o país mais ansioso do mundo. Quem diria? E olha que interessante. Eu fui para os Estados Unidos esses dias falar sobre isso, sobre saúde mental lá com alguns empresários, alguns líderes. E achei muito interessante essa conexão, porque eu saí de um país mais ansioso do mundo para ir para o país mais depressivo do mundo. Sabe por quê? Porque olha o contraste. Um país onde foi colonizado como escravo. E o que o escravo faz? Ele troca a força do braço por um prato de comida. Então nós brasileiros, a gente foi condicionado a isso. Trabalhar para ostentar, trabalhar para ostentar, trabalhar para ostentar. Então sempre numa expectativa de conquistar aquilo que eu estou comparando com o meu senhor. Entendeu? Boa, então boa. A gente vai se frustrando, ficando ansioso. Então por isso hoje nós, infelizmente, lideramos o ranking de ansiedade do mundo. Mais de 190 países. E os Estados Unidos é aquela pessoa que conquistou tudo que tinha para conquistar e viu que não faz sentido, porque talvez não expressou sua identidade. Então, assim, nós vamos entrando nessa crise sem perceber, porque eu sempre brinco também que os opostos, no final das contas, eles são a mesma coisa. A gente não percebe. Vamos pensar, uma pessoa que está obesa, que está acima do peso, ela quer fazer uma dieta, ela vai lá e fica em jejum 5 dias. O que acontece com ela? Ela morre.
Então, assim, nós vamos tentando compensar tudo. E eu até brinco. E esse problema de querer compensar tudo de uma vez. Exatamente. Também, né? Eu tô há 15 anos sem fazer exercício, aí corre 10 quilômetros em fase. Exatamente. Uma mãe que às vezes, acontece muito no meu consultório isso. Uma mãe que não teve ou foi abandonada pelos seus pais. Ela quer ser mãe, essa mulher quer ser mãe, não para ser mãe, mas para dar para o filho que ela não teve. E essa tentativa de compensar cria um filho que não consegue lidar com suas frustrações, com seus medos, mimado. Então se percebe que às vezes, na maior boa intenção do nosso coração, se a gente for tentar compensar algo, também dá ruim. Sim, o equilíbrio, né? É a gente fala do equilíbrio quando a gente... eu sofri muito, meu filho nunca vai passar por isso. Eu tô jogando a balança para um outro lado que também não vai ser bom. É ruim também. Né? Porque... Uma parte do que você tá no que você passou. Não precisa ser tão rock and roll às vezes, né? Como foi com você. Mas teu filho também tem que... Exatamente. Se frustrar, batalhar de novo, levantar. Então acho que... Porque o teu filho não é você. Essa é a grande dificuldade. A gente projeta uma miniatura nossa num filho, né? Então assim, será que você falar pro teu filho não andar de bicicleta, não anda de bicicleta aqui, é sobre ele que a gente está falando ou sobre você, seus medos e culpas? Então, às vezes, nós vamos moldando nossos filhos e querendo que eles voem, mas não dando a liberdade necessária, porque são tempos diferentes, é uma pessoa diferente, é uma junção cromossômica diferente, que não é você. Então, a gente vai tentando modular na boa tentativa, na tentativa de compensar uma tristeza, uma frustração tua, mas é ruim igual. Pode adoecer essa pessoa, gerar traumas, medos, até os sentimentos mais puros e honestos possíveis, na medida e no lugar errado, pode dar ruim. Nossa, essa eu gostei, hein? Às vezes a gente tem tanto carinho, tanto amor, são sentimentos muito puros, mas a gente vai lá e super protege, coloca nosso filho, se pudesse colocar numa bolha de plástico, né? E aí acaba passando do limite e você tem até aquela frase maravilhosa do filme Procurando Nemo, que o pai está sempre protegendo, e aí a Dory fala assim, mas se nada acontecer com o Nemo, nada vai acontecer com ele. É isso aí. Quer dizer, você está tirando, você está roubando dele as experiências que ele devia estar vivendo. Exatamente, porque todo crescimento, ele precede situações de estresse, né? E de maneira prática, uma academia, né? A gente faz um estresse, vamos lá, no nosso bíceps, faz um estresse, uma força, ele gera uma lesão na fibra muscular para ter uma hipertrofia. Então, você quer ter um corpo definido, você tem que passar um estresse, passar por situação ruim, fazer força, pagar para fazer força, mas é o que é necessário para que haja crescimento, para que tenha crescimento. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o excesso de zelo, o excesso de amor, e amor eu falo assim numa perspectiva diferente, não na essência, né? Mas um amor que você fala, não, tô cuidando, tô amando, talvez está piorando, sufocando essa criança, teu filho ou seu marido, enfim, pela tua culpa e medo, né? Um ciúmes em excesso. Na verdade, não é sobre a pessoa, é sobre a imagem que você criou sobre um relacionamento. A imagem de que ele pode trair, a imagem de que ele pode fazer. Então, a tua imagem que você criou, você projeta no outro. E aí, às vezes, da tentativa de ter zelo, você está piorando a situação. Isso que o senhor falou é interessante, né? O amor, como a gente joga da boca para fora. Eu te amo, por isso que eu amava ela, por isso que eu matei, né? O feminicídio, a gente tem isso, eu vim do jornalismo factual. Então a gente dá muito esse tipo de notícia e a pessoa fala isso. E a gente sabe que o amor, ele não é, digamos, capaz de fazer isso, de verdade, que o senhor falou, na essência, né? O que seria, como é que se constrói o amor na essência e esse amor que é vendido como não vivo sem você? O amor por essência, para mim, é a definição de quem consegue se entregar. Quem consegue repartir o que é. Na verdade, a gente na sociedade vê o amor como quem pode entregar para mim. Né? Então, assim, essa é a mudança. Então, assim, o amor não é o que a pessoa pode fazer para você ou a expectativa que se colocou na pessoa. O amor é o que eu, sendo quem eu sou, posso entregar. Porque amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Então você tem que decidir. E todas as decisões, elas precisam passar por situações ruins também, né? Você decidir assumir um emprego, talvez vai ter um trânsito maior nesse lugar que você vai trabalhar novo. Talvez o salário vai ser menor. Então é amor, é uma decisão.
É racional, é ser humano e não ser animal. Porque o animal age por impulso, como se falou assim, feminicídio e tal, age derrompante. Nós, como seres humanos, e entendemos o que é amor, nós entendemos que é o que eu posso repartir a partir do que eu sou. E quando você ama alguém, você quer que aquela pessoa seja feliz independente da sua vontade, que eu acho que isso que eu amo, mas desde que faça a minha vontade. Que isso? Então, se tem essa condição toda, tá meio fora do amor, não é mais ou menos isso? Não é o certo e o errado. O certo e o errado vem de fora para dentro. É o que é bom. Então, o que é bom para você? Isso é amor. O que é bom é de dentro para fora. Então, assim, é quem eu sou, entendendo a situação eu faço. E não o certo e errado, que é uma perspectiva de uma comparação ou do ideal criado. Então, essa é a condição para mim do que é amor. É saber repartir o que é bom. E pra gente curar um relacionamento, qual é o primeiro passo? Eu tô com um relacionamento que eu não tô legal, qual é o primeiro passo que um casal tem que fazer? Sentar um na frente do outro e fazer o quê? Não ter conversas difíceis nos momentos bons e não no momento ruim. Porque a conversa difícil no momento ruim faz com que a gente não queira resolver o problema, mas sim se defender. Então ninguém está preocupado com o problema. Igual um cachorro que está brigando por osso, dois cachorros, eles esquecem o osso e estão brigando. Sim. Então isso. Vem então, outro lá e leva o tenha osso. conversas difíceis nos momentos bons. No momento bom a gente vai empurrando embaixo do tapete. E daí chega um momento que tem um sofá embaixo do tapete e você não quer ver. Então assim, tenha conversas difíceis nos momentos bons, sabendo exatamente quem você é e não apontando para o problema do outro. Ah, não, mas você deixa a toalha molhada. Aí já era. Não, Aí você está se defendendo. Perdeu. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente até brinca lá em casa, né? Que é você reconhecer o problema, resolver o problema, perdoar e aprender e vai embora. É isso. Se você ficar, não, mas é que você faz pior, eu faço pior, ninguém melhora, porque você só está julgando tudo por baixo, não é mais ou menos assim? Não, vamos resolver. Infelizmente a entrevista voou, mas eu queria muito que o pessoal seguisse o senhor. O senhor dá umas dicas lá no Instagram? Claro, eu gravo alguns vídeos lá. Então deixa um abraço pro pessoal, uma dica final aí. Ó, tem muita gente seguindo, quem não sabe para onde vai, segue, quem sabe para onde está indo. Então quero agradecer o convite do José, do programa, uma baita experiência, muito legal, passou muito rápido, né? Então quem quiser me seguir nas redes sociais é Bruno com 2 N's, Moleta. Eu tô direto lá postando algumas dicas e se quiser conversar, pode mandar uma mensagem no direct e a gente tá respondendo lá, tá bom? E é com essas dicas e todo esse entendimento que a gente se despede hoje. Claro, gente, não existe relacionamento perfeito, mas a gente consegue amar perfeitamente tudo aquilo que é imperfeito. Então até o próximo programa e um grande beijo.